Olá pessoal, bem-vindos novamente, dando continuidade aos nossos vídeos de Entity Framework. Nas últimas sessões a gente falou de Code First, Database First e também uma mudança de uma base SQL para MySQL. E hoje eu vou falar um pouco sobre Data Annotation e também começar a executar algumas queries para a gente entender um pouco o funcionamento do Entity Framework. Então, na nossa última sessão, esse é o código-fonte que está lá no GitHub, ok? Podem baixar a última versão. E se você olhar aqui, a gente tem um map. E no map a gente fez o mapeamento das nossas entidades. Por exemplo, que tinha o tamanho... o máximo deveria ser 350, não era o Unicode, para não ter aquela opção de nvarchar. No Database Context, deixa eu abrir ele aqui, a gente também fez a configuração das nossas entidades, né? E eu acho que basicamente foi isso que a gente fez nas nossas últimas sessões. Então hoje, o que a gente tinha coberto aqui com o blog map, né? Que era utilizando o Fluent API, hoje a gente vai utilizar o Data Annotation. E se você perceber aqui, também está no Fluent API o toTable, né? No final a gente não vai deixar que o Entity Framework defina o nome da nossa tabela. E aqui a gente colocou exatamente manual para que fique blog. A gente podia fazer o mesmo com a entidade. E hoje eu vou cobrir algumas coisas com Data Annotation, como eu tinha comentado anteriormente. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova, na mesma solution, eu vou criar um projeto novo. Vou criar uma aplicação console, tá? E uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que até o presente momento a gente utilizou MySQL e SQL, para o Lite, né? É a mesma coisa, o LocalDB também seria fácil de implementar com o conhecimento que você já tem. Mas vamos imaginar que eu não tenho nenhuma base, eu não quero criar nenhuma base, não quero instalar nenhum SQL. Como é que a gente pode utilizar no Windows, tá? No Mac não, se eu não me engano, tá? Eu posso até consultar. Não tem o in-memory, ok? Então hoje a gente vai utilizar uma base que se chama in-memory, que vai ajudar exatamente a fazer algumas validações do Entity Framework sem necessitar instalar um banco, por assim dizer. Então vou utilizar a nossa console, né? Eu vou seguir a mesma nomenclatura, ifco.consoleapp. Eu vou deixar na versão que a gente está utilizando, que é a 6. Eu vou deixar que use o top level statements. Lembrando que isso aqui é exatamente que não apareça o main, né, o program, na sua classe principal, o program.cs. Também tem a opção de voltar, se for preciso. Se você quiser estar mais acostumado a trabalhar no modelo anterior, também é possível fazer, né? Aqui tem a parte de converter. Então, exatamente o que a gente conversou aqui, a minha program vai ter uma state void main, exatamente como a gente já tinha anteriormente. Eu vou manter do jeito que tá? Para não vai influenciar nada a atividade que a gente vai fazer. Então eu vou salvar aqui o projeto. Eu vou definir esse projeto como projeto principal. Então, como Startup Project. Vou fazer só um teste aqui, só para a gente ver que realmente funciona. Eu acho que vai aparecer uma tela e vai fechar. Eu não coloquei nenhum readline para bloquear. Esperemos um pouco. E pronto, funcionou. Hello World. E nessa versão, já não fecha diretamente. Então tá aqui. Tá funcionando bem a nossa aplicação. Deveria funcionar, né? Não tem nada. Então a estrutura que a gente vai montar é exatamente a mesma estrutura que a gente tinha dos outros projetos, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer antes, vou até instalar logo o in-memory, tá? Então vou chegar aqui no meu
no meu projeto, Manage Package, no Get Package. Eu vou adicionar o framework. O SQL Server a gente não vai precisar, então é só a gente colocar Entity Framework Tools. Eu vou precisar, então eu vou deixar aqui a Tools. Se eu precisar posteriormente de alguma coisa na linha de comando, eu já vou instalar. E vou instalar o nosso in-memory, tá? Então deixa baixar e instalar o nossa tools e instalar a nossa in-memory. Tá aqui, a nossa Microsoft Entity Framework Core in-memory. Perfeito, acho que com isso a gente já estaria pronto para utilizar a base in-memory. Lógico que a gente vai ter que configurar o DB Context, mas por enquanto fica assim. Eu vou mudar um pouquinho antes a gente estar falando do blog, eu vou criar uma entidade nova. Vou até seguir a mesma linha de referência aqui. Vou adicionar uma pasta chamada Models. E vou colocar o nome de uma classe chamada Person. Ok? Então, para a gente começar a falar um pouco, discutir um pouco de como definir algumas nomenclaturas, configurações de algumas colunas através do Data Annotation. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de trabalhar com o Fluent API. Eu gosto de separar na map, como a gente já fez anteriormente, porque eu acho que fica mais limpo o código, tá? Mas aí é contigo. Se por alguma razão você quiser utilizar o Data Annotation, não vai ter problema nenhum. O processo vai ser similar, tá? E se também trabalhar com algum projeto, você não precisa mudar de um Data Annotation para Fluent API e vice-versa. Aí é mais contigo, tá? Na nossa classe, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a colocar as entidades normais que a gente tem, os campos, né? Vamos falar assim. Só que eu vou fazer algumas mudanças aqui, tá? Eu vou colocar com uma prop. Vou começar com... Vou mudar um pouquinho, vou colocar uma GUID como ID. Daqui a pouco a gente vai ver como isso vai ficar. Eu vou colocar também uma entidade ID, um person ID, tá? Vou colocar um nome, first name, last name. Então isso a gente vai ser uma string, né? A gente tem aqui o nosso first name. Vou colocar aqui a nossa last name. O que tem mais? Eu vou simplificar, tá? Não vou colocar muita coisa pra gente não deixar bem extenso. Talvez eu vou colocar aqui algumas informações e depois eu vou eliminar, mas só pra gente ter uma base de conhecimento, né? Só pra gente deixar aqui o que é possível fazer. Eu vou colocar uma que é interessante. Vou colocar que a gente está colocando um novo ID que a gente não tinha antes, uma person ID que não vai ser a minha chave primária, mas eu vou indexar esse campo. First name, last name. A gente podia ter uma que chama full name, né? Que a nossa full name é uma string também. E a nossa full name ela seria, a gente vai utilizar aqui um lambda string.format. E o que a gente vai colocar? Eu vou definir o nosso amigo como a first name e colocar aqui um last name. Perfeito. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma outra. A gente podia colocar também e-mail address. Poder um timestamp, não sei. Então eu vou adicionar algumas outras que eu tenho aqui. Password é interessante. Então vou colocar aqui nosso password, que é string password. Eu vou colocar uma outra string que é a nossa
confirm password. Eu vou colocar uma de timestamp. O data criada também, né? A gente nem colocou. Date created. O que mais que a gente poderia ter aqui? Deixa eu ver se tem alguma outra. Tô pensando aqui em algum outro campo que a gente poderia falar sobre, tá? A gente pode ter uma username. É interessante, né? Vamos colocar aqui a nossa username. Username, password, confirm password, data criada, um timestamp, um email address. E-mail, a gente poderia colocar um e-mail, tá? Vou colocar aqui um e-mail, uma string e-mail, tá? Creio que aqui a gente já pode discutir um pouco o que a gente precisa fazer, tá? Na nossa última discussão, o primeiro ponto, né, que eu comentei, a gente tinha utilizado o Fluent API, que é o que a gente tem aqui na nossa blog map, por exemplo, para definir algumas informações do campo. Na nossa person, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai utilizar o Data Annotation para definir essas informações, né? Exatamente como a gente fez com o Fluent API, a gente vai fazer com o nosso Data Annotation. Então, primeiro de tudo, a nossa tabela, né? Nossa tabela a gente quer manter com o nome person. Então, eu poderia manter aqui a nossa table, ele vai reclamar que não tem, que vem do Data Annotation, claro. E eu vou manter o nome como person, porque lembra que o Entity Framework, ele, se você não desabilitar, ele vai pluralizar a sua tabela, né? Vai ficar persons. E também outras palavras em inglês ele vai fazer colocar no plural no final, né? Aqui no nosso caso a gente vai definir uma chave, né? Eu quero definir isso como chave. A nossa chave para esse GUID, o que a gente vai fazer ele? Ele é um database generated. A gente vai dizer que a base vai criar isso automaticamente como option. Qual é a option que a gente vai utilizar? Identity, tá? Para criar automático. Do mesmo modo que a gente fazia na ID anteriormente, mas lógico, isso está implícito, né? Automaticamente o Entity Framework é inteligente o suficiente para saber que um ID vai ser como um Identity. Então ele começa a somar esse valor, né? Com mais um, agregando sempre mais um. Outra informação a gente pode botar a ordem, né? Que eu acho que é interessante também para vocês saberem como é que poderia ter uma ordem. Imagine que amanhã você quer deixar exatamente uma ordem que você já poderia dizer, ó, eu quero que o GUID esteja ordem 0. Se bem que para o GUID, como é a chave, possivelmente ele já iria criar com uma coluna 0, tá? A outra, o que vai acontecer? A nossa Person ID, ela já não é uma chave. Então, eu vou dizer que database generated, database option none. Ok? Então, eu não quero que gere nenhuma informação, né? Não seja a identity. Eu também poderia utilizar a column ordem para garantir que essa seria a nossa coluna 1, por exemplo, tá? 0 e 1. Username. Username é interessante. A nossa username, o que a gente vai fazer com essa nossa username? Vamos definir ela como... Primeiro de tudo, é requerido, né? Vamos colocar esse campo como obrigatório. Então, vai ser um campo obrigatório, né? Deixa eu preencher aqui como required. Required, tá bem.
É Unicode? Não, a gente não quer que seja Unicode. Então, eu podia colocar aqui Unicode false, né? Então, ele vai pedir do Entity Framework. Não é Unicode. Então, não vai ter aquela informação do N varchar. Esse valor vai ficar como varchar, tá? Qual é o tamanho? Vou colocar uma string length aqui. Então, vamos colocar um tamanho dela. Uma string length. String de quanto? Vou colocar uns 50. Acho que tá bom. Tá. O que mais a gente poderia colocar na nossa person, na nossa username, né? Requerido já coloquei, mas imagine que você queira colocar uma mensagem. Como é que isso iria ficar? Então eu posso vir aqui e definir uma error message e definir que username é obrigatório. Username é it's mandatory. Vou colocar em inglês para ficar aqui condizente com o que a gente está colocando, né? Tudo em inglês aqui. E eu poderia colocar um index, né? Só que o index, na versão mais nova, antes a gente podia colocar direto aqui no nosso campo, nosso atributo. Mas hoje em dia, a gente tem que colocar essa index anterior bem na classe. Então, index, eu vou definir a minha index como name of de quem? Da nossa username. Perfeito. Aqui eu tenho. Eu poderia dizer que é unique is unique true. E eu posso aqui também definir como é que vai ficar a minha index, que seria username e person, ok? Então pronto, aqui eu já tenho meu index para esse username. Se eu quisesse colocar outros campos, poderia colocar normal. Então, poderia fazer exatamente dessa maneira. Eu vou copiar aqui como exemplo, username. Aí eu podia dar um name off aqui novamente e informar, não sei, last name. E assim sucessivamente. Tá? A gente poderia definir mais de um índice nessa tabela, não tem problema nenhum, tá? Se a gente olhar aqui, tá funcionando bem. Eu vou comentar essa linha. Tá, a gente já definiu a ordem, já definiu o GUID, que vai ser automático, a nossa Person ID não vai gerar automático, é só um inteiro. Eu vou dizer que ele é requerido, né? Requerido. A nossa username, a gente já informou que não é Unicode. Eu vou copiar também a mesma coisa, né? Que eu quero o first name, last name como Unicode, como requerido também. Sim. Se eu quisesse também, eu poderia colocar que seria requerido. Eu acho que requerido seria false, né? Eu poderia colocar um requerido required. Daqui a pouco a gente olha. Então, requerido. O que mais? Aí tem um ponto importante. Daqui a pouco a gente volta e completa as outras colunas, ok? Aqui tem um ponto importante. Essa full name, se a gente olhar, ela não é uma coluna de uma tabela, né? A gente não quer definir mais uma coluna, porque a gente já tem o first name e o last name. Então, se eu quisesse definir que essa full name não fosse para minha base, eu poderia colocar aqui como not mapped, ok? Com isso, eu garanto que a full name vai estar na sua classe normal, mas ela não vai fazer parte do seu banco de dados, tá?
porque aqui só serve para você utilizar como parte do código. Na questão do password, eu posso colocar também aqui Unicode false. Eu podia colocar como requerido. E confirm password, a mesma lógica. Tá. E aqui eu posso colocar, que seria interessante, uma comparação, né? Então, eu poderia até colocar algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, um data type. Eu poderia dizer que esse é um data type de quê? Ele é um data type password. Ok. Vou tirar daqui, vou colocar na nossa password. E que mais? No e-mail também. No e-mail eu também poderia definir que seria um password. Aqui não é password, aqui seria um email address. Perfeito. Na nossa conform password, você pode colocar aqui um compare. Então, como é que seria esse compare? Comparar, né? Comparar com quem? Com a nossa password. E se tiver incorreto, eu vou informar que the password and confirmation password do not match. Perfeito. Eu acho que aí a gente tem a nossa estrutura. Se você perceber, tudo que a gente fez, eu não vou colocar aqui a relação, que também poderia ser feito, tá? Na verdade, quando a gente preencheu no nosso blog, né? A gente já colocou o iCollection, eu já estou utilizando. Mas eu poderia colocar mais informação utilizando o Data Annotation. Mas aqui é só para ter uma ideia do que a gente fez usando o Fluent API. Também é possível fazer utilizando o nosso Data Annotation, ok? Depois eu vou olhar exatamente se faltou alguma interessante que a gente possa revisar, né? Ou que a gente possa incluir no nosso projeto. String length para algumas, né? Mas eu poderia colocar aqui uma max length também. Max length de quanto? Eu posso botar de 300, 200, vou botar 300 aqui. E no last name eu também posso fazer a mesma coisa, tá? Então é isso. Eu acho que aqui a gente já tem a nossa entidade. Tem toda a informação que a gente precisa para compor a nossa base. O nosso próximo passo agora é fazer exatamente o que a gente fez antes, mas como a gente vai utilizar a nossa in-memory, né, vai ter um processo ou uma informação um pouco diferente. Mas no final a funcionalidade é a mesma, tá? É o mesmo processo de configuração que a gente fez anteriormente. Vamos colocar uma data. Eu vou colocar aqui uma classe chamada myContext. E aí, ela herda de quem, né? Vou botar um public. Desculpa, aí tem uma cachorrada vizinha aqui, latindo aqui. Então, dbContext. Eu vou definir o que eu preciso na minha dbContext, né? Então, dbContext a gente vai... O mesmo processo que a gente fez anteriormente, de dizer a minha db context options, né? Eu vou chamar aqui a myContext e vem options. Até o próprio Visual Studio também já te dá algumas informações que eu achei super interessante. E que mais? Base. Eu vou dizer que é options. Perfeito. Já tem aí. O que eu preciso mais? Eu preciso agora, lembra que no Entity Framework, a nossa dbContext é o centro, né? Então,
eu preciso definir aqui a nossa dbSet de quem? Da nossa entidade, que é person. Person e aqui persons. Eu acho o people, né? People é o correto aqui. Então, people. Perfeito. Eu acho que com isso aqui a gente já está bem como a entidade. Se eu compilar, com certeza não vai ter problema nenhum, porque a gente não fez nenhuma, não adicionou nada, não está correndo nada. Então o momento de compilação está funcionando bem. Agora, se eu for utilizar na minha console, né, como é que eu vou utilizar agora na minha program para fazer um teste? Eu vou deixar o Hello World aqui, quietinho. Eu vou definir uma var options. Essa var options vai ser o que? A new db context option builder, se eu não me engano. Option builder. Ok, option builder. Quem é que eu vou chamar aqui? O meu myContext. myContext. Perfeito. E aí eu vou colocar o que? Use in-memory database. Ok. E eu vou colocar o nome de um banco, database name. Eu vou colocar chamado teste. Not options. Options. Ok. E aí em seguida eu vou utilizar minha using var, ok, um contexto, new my context, essa options. Perfeito. Com isso aqui, eu já tenho minha aplicação. Eu já posso dizer var person, por exemplo. Eu posso dizer aqui new person. Ele vai reclamar porque não conhece ainda, new person. E eu posso definir aqui o que é que eu tenho de campo lá na minha person. Vamos voltar lá. Eu vou copiar aqui, tá? Só para a gente ter como uma base de info para facilitar. Normalmente, para não ficar um por um, eu venho aqui, copio e colo. O que é que eu vou fazer aqui? Fez uma bagunça, mas está fácil. O GUID a gente não vai precisar porque preenche sozinho. A nossa person ID, eu vou colocar um valor 1. Tá bom, 1. Perfeito. A nossa username, eu vou colocar David. É o meu nome aqui mesmo. Meu username, vou dizer DVD Martins. Que mais que a gente tem? First name, quem é minha first name? David. Minha last name. Tudo isso é para não digitar, tá? Mas você poderia também dar um Ctrl espaço aqui e ele ia funcionar. O not mapped a gente não vai. Um password. Depois eu vou tratar em uma seção à parte como a gente tratar password, ok? Que mesmo definindo aqui como password, é só no front-end, se você tiver uma aplicação ASP.NET, por exemplo, que ele vai te dar, vai mascarar esse password. Mas no código ele vai ficar com um valor normal, o que não estaria correto, né? Então eu vou botar aqui @xpto, não sei, tá? E confirm password, a mesma coisa confirm password. Ele vai validar, mas ele não estaria. Então @xpto. A data da criação, eu podia botar date time now. Ok. E o e-mail address, que pode ser o meu e-mail. Então, quem quiser me contactar aí, tá aí. hotmail.com. Pará. O que mais? Fechou. A gente já tem a nossa entidade aqui pronta
no final, o que a gente tem que fazer? Context ponto people ponto add, vamos adicionar quem? Person, e a nossa context ponto save o que? Changes. Perfeito. Se eu quisesse utilizar aqui, eu poderia chamar também, né, vou utilizar a mesma instância aqui, para dizer context.people. Deixa eu ver se ele vai. People. Acho que é só isso aqui mesmo. Vou botar aqui var people context people. Ok, vou dar um for each aqui. People. Aí eu posso chegar aqui na minha item ponto. Full name. Acho que vai dar. Console ponto write line. Botar item full name. Vamos lá, vamos testar isso aqui e ver se vai funcionar, né? Espero que sim. Vou colocar um breakpoint aqui. E vamos lá. Se tudo der certo, vai rodar. Se não, vai babar, né? Tá rodando aqui a aplicação. Acho que já passou pela minha... Adicionando o nosso registro, carregando agora. Deixa eu ver se vai para o nosso breakpoint. Foi para o nosso breakpoint. Aqui eu vou utilizar só... Por que eu fiz isso aqui? Só parei aqui. Aqui a gente salvou a nossa entidade. Se eu vim aqui na people, né? Se eu for olhar aqui result views, eu tenho uma entidade que foi exatamente a que a gente adicionou. E se você perceber, não é a mesma informação da classe, né, que eu tinha criado aqui anteriormente. Porque, por exemplo, o GUID, a gente não definiu ele em nenhum momento, né? Ele já está vindo aqui direto da base. Se eu olhar aqui, ele preencheu normal, tá? Então, eu tenho o meu Person ID, ele gerou automaticamente o GUID, ele respeitou a Person ID. Claro, se eu colocar depois aqui um A4, 5, ele vai funcionar, porque não é uma chave. Tem um índice e está funcionando. E se eu continuar aqui, ele possivelmente... Ele fechou porque, claro, eu não coloquei um readline, mas ele passa pela entidade e ia mostrar o nosso full name, que na verdade não vem da base, mas sim da minha entidade da minha classe que eu criei anteriormente. Eu vou deixar o projeto por aqui, tá? Para não ficar tão extenso, mas a ideia é já começar a ter uma estrutura, né? Uma base. Na próxima sessão eu vou complementar mais o que a gente fez nessa sessão. Por exemplo, aqui a gente está com a mensagem em inglês, mas imagine se amanhã a gente necessita colocar essa aplicação tanto em português como em espanhol e inglês. Como é que a gente faz para tratar isso? E tem outras opções aqui também que a gente poderia explorar mais, tá? Eu simplifiquei aqui justamente para te mostrar como ficaria se eu, em vez de utilizar o Fluent API, eu quero utilizar o Data Annotation. Como eu falei, eu não gosto muito porque deixa muito confuso aqui, embolado, né? Se a gente ver, a gente tem que separar bonitinho aqui para não ter uma confusão na hora de ler uma entidade com a outra aqui, né? Um atributo com o outro. Mas no final funciona exatamente da mesma maneira, tá? Eu vou deixar aqui, eu vou deixar esse código lá no GitHub, eu fiz exatamente agora junto com vocês. E nas próximas sessões a gente vai aprofundar mais o conhecimento em queries, né? Até a gente chegar em concorrência, temas de segurança e outros que são importantes para o Entity Framework. Eu deixo aqui porque exatamente a ideia é que gradual a gente possa ter esse conhecimento do Entity Framework. Desculpa aí algumas pessoas que muitas vezes querem ter todas as informações
em um vídeo, né, só. Poderia ser feito, claro, ia tomar uma quantidade considerável de horas, mas os vídeos foram feitos para pessoas que não têm um conhecimento, né, do Entity Framework, eu estou começando agora. Eu acho que serve até para pessoas que têm experiência também, mas o foco principal é de pessoas que estão começando agora e querem utilizar o Entity Framework e não sabem exatamente por onde começar, tá? Espero ter ajudado vocês e na próxima sessão a gente vai continuar os nossos projetinhos aqui. Abraço a todos.